Olá, no Polêmicas e Reflexões de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a grande polêmica, né, que foi a presença do pai do Gerson, né, o Marcão, no Maracanã. Óbvio que a gente não tem que aqui ficar cerceando em nenhum momento que as pessoas tenham o direito de frequentar os lugares públicos e onde de todo o direito dela poder estar presente aonde é de seu direito. Mas a reflexão de hoje, a gente vai começar a analisar dentro de um fato que ocorreu há um ano atrás, né, com relação a tudo que gerou essas consequências dessa situação que não ficou muito legal entre Flamengo, Gerson e os representantes dele, consequentemente o pai, né, o Marcão. Então, voltando lá atrás, a gente percebe o seguinte, foi através de alguns podcasts, de algumas situações, ficaram nítidas os questionamentos com relação à reivindicação dos representantes do Gerson com relação a sua melhoria no salarial, né, na renovação do seu contrato. É fato que isso ocorreu e dentro dessa situação toda, o que foi proposto? Sentaram-se à mesa, discutiram e houve uma redução, o aumento do salário, a renovação do contrato e uma redução dessa questão, e a rescisão contratual do Gerson ficou em 25 milhões de euros, né, na época. Fato esse que após o Mundial, né, que ocorreu o ano passado, o Zenit veio e executou a compra do Gerson através da multa rescisória e pagou à vista os 25 milhões de euros. Subentende-se que isso é uma coisa assim que ficou muito nítida, que provavelmente essa questão já havia sido conversada com o Zenit com relação aos representantes do Gerson, que eles brigariam para que essa multa chegasse aos 25 milhões de euros e eles pagariam e estariam aptos a comprar o jogador por esse valor. Fato é que isso ocorreu e isso não ficou uma coisa muito bem entendida pelo clube, porque percebe-se que provavelmente, né, ocorreu uma manobra dentro dessa perspectiva para que o Gerson pudesse ser vendido. Então, quer dizer, a gente passa por esses momentos, sabe que essas situações acabam ocorrendo e que o jogador tem todo o direito, óbvio, de escolher o melhor para ele. Consequentemente, isso vai ter reações de um outro lado. E as reações não foram muito boas com relação a essa manobra que provavelmente ocorreu para que as coisas acontecessem da forma que aconteceu. Agora, voltando ao fato de que ocorreu no Maracanã, na quarta-feira, obviamente que, voltando a comentar que o Gerson, que o Marcão, né, o pai do Gerson, tem todo o direito de ir e vir, né, mas que o bom senso nos diz que dentro de uma situação toda que ocorreu e toda uma situação em que a torcida, insatisfeita com todo esse processo, óbvio que teria uma reação. Seria prudente da parte do Marcão, né, do pai do Gerson, e para um local que fosse mais apropriado, um camarote do Cruzeiro ou alguma coisa dentro dessa perspectiva, e não na torcida do Flamengo, né? E acabou ocorrendo todos os fatos que vocês presenciaram e viram aí, entendeu? Então cabe a nós a entender que existem os dois lados e que dentro dessa situação ocorre sempre esses conflitos, ainda mais a gente falando de paixão e de uma coisa que ficou muito mal resolvida, né, com relação a isso. O Gerson até, o Flamengo agora está cobrando um pagamento do Gerson com relação ao direito de imagem, é o que a gente ficou e viu no noticiário, que ele acabou recebendo uma notificação
no hotel onde estava onde estava a concentração do Cruzeiro. Então acaba desencadeando toda essa situação, entendeu? Então dentro dessa nossa proposta aqui, né, de se falar de polêmicas e reflexões, cabe às pessoas analisarem os dois lados e ver como é que as coisas são feitas e por que de se criar esse tipo de situação. Às vezes, sem necessidade, poderia ter sido evitado de uma forma prudente e de uma forma inteligente. Então eu peço a vocês para que curta esse vídeo, compartilhe, e a gente aqui continue agora nesse processo dessas buscas, né, dentro dessas polêmicas que ocorrem, buscar aqui analisar a coisa dentro dos fatos e dentro daquilo que a gente pode aqui contribuir para que as pessoas possam ter um entendimento melhor daquilo que a gente está propondo, né? É uma reflexão sem criar polêmica, sem criar nenhum tipo de situação indesejada, e trabalhar em cima de fatos e analisar os fatos da maneira com que ele são mostrados para a gente. Então, convido novamente a vocês aí a compartilhar esse vídeo, a dar o like e nos seguir aqui para que a gente possa, né, se inscrever no canal, para que a gente possa cada dia mais poder estar aqui trocando com relação a essas polêmicas aí do futebol, e que acaba sendo assuntos que a gente busca aqui dentro dessa proposta analisar de uma maneira bem interessante, para que as coisas possam ser esclarecidas de uma maneira melhor, entendeu? De acordo com tudo que a gente vê de relatos e de fatos, é importante que a gente tenha aqui um espaço em que a gente possa debater isso. Deixa a tua opinião, entendeu? E aí a gente vai aqui conversando, a sua pergunta ou algum assunto polêmico aí que você gostaria que eu levantasse aqui para a gente poder fazer essa reflexão. Uma boa tarde, um ótimo dia para todos, e que a gente consiga aí desenvolver esse trabalho da melhor maneira possível. Tudo de bom, saudações.